O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Senhor Jesus está falando dos mandamentos. Não foi Jesus que deu os mandamentos, foi Deus através de Moisés. E Jesus, como o novo Moisés, aquele que sobe na montanha para ensinar, a lógica ali é clara. Ele não vai tirar uma vírgula daquilo que Deus tinha feito com Israel. Por quê? Porque Deus, Ele não é homem para mentir e nem qualquer um para se enganar. Deus sabe todas as coisas, e quando Ele nos deu os 10 mandamentos, eles são para guardar a ordem interior do homem e guardar a religião e a sociedade. As pessoas estudam direito romano, direito civil, direito tributário e toda a ciência jurídica. Tudo isso está encerrado em 10 mandamentos e fica mais simplificado ainda em 2. Amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Toda a lei de Deus, todo o talião, toda a lei do antigo Israel, 613 leis, se resume no decálogo, os 10 mandamentos. E o decálogo se resume em 2 mandamentos: amarás a Deus, o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque aqui se encerra toda a sabedoria da lei e dos profetas. A vida seria tanto mais fácil para todos nós, todos, se a gente guardasse os mandamentos de Deus. Eu gosto muito do Salmo 118, é o maior salmo da Bíblia, ele tem 175 versículos. E por que um salmo tão grande, padre? Para elogiar os 10 mandamentos. Porque quando nós guardamos os 10 mandamentos, a nossa vida fica leve. E o Salmo 118, que é um elogio, né? É uma saudação à lei divina, à palavra do Senhor, ele começa assim, Salmo 118, versículo 1: Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. E no versículo 4 está escrito: O Senhor nos deu os seus santos mandamentos para serem fielmente observados. Na Santa Ceia, Jesus olhou para os apóstolos e disse, João 14,15: Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E para Santa Catarina de Sena, o Pai, Deus Pai, disse a ela, na obra O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Vale a pena ler esse livro na quaresma, hein? Não só na quaresma, mas durante a nossa vida. O Diálogo de Santa Catarina de Sena com Deus Pai. Deus Pai diz assim para ela: minha filha,
o sofrimento não existiria se a vontade de vocês estivesse em consonância, em sintonia com a minha vontade. Existiria sim as contrariedades, mas essas vocês ofereceriam com muito amor e seriam leves. O que faz vocês sofrerem é a vontade, é a vontade. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: o que faz o ser humano sofrer é a vontade, porque a nossa vontade nas pequeníssimas coisas e nas grandes coisas está num litígio, numa rebeldia contra o Espírito Santo. E aí vem todo o sofrimento pessoal, familiar, social, eclesial. Percebam, por exemplo, o quanto que a vontade daqueles que estão à frente da igreja, grande parte, não está em sintonia com a vontade de Deus, com os 10 mandamentos, com a lei, com os profetas. Não está. Porque o ser humano, ele quer ser Deus sem Deus. Nós chegamos no ponto, gente, da gente ensinar a Deus. Aqueles que são um pouquinho mais contemplativos e estudiosos, percebem, já não tem mais ordem, porque onde não tem lei, não tem ordem. E a lei que nós estamos dizendo aqui é os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos vão ficar mais específicos ainda no estado de vida de cada um, não é? Quem é padre, quem é bispo, quem é papa. O papa obedece à Trindade, os bispos obedecem o papa, os padres obedecem os bispos, os fiéis leigos obedecem os padres, os filhos obedecem os pais, os alunos obedecem os professores. A vontade da gente fica sadia, desinflama a vontade, e a vida fica leve, fica gostosa, fica feliz, as coisas acontecem. Mas infelizmente, cada um é Deus de si mesmo, e quer fazer as coisas de acordo com a própria cabeça. E aí, o que acontece? Numa entrevista agora, antes de ontem, Papa Francisco soltou, acabou falando, não sei se ele quis falar isso, ou acabou falando, dizendo que ele não esperava ser Papa em plena Terceira Guerra Mundial. Já falou. E é isso mesmo. O que é uma guerra? É uma desordem total, é uma falta de submissão total. Não respeita a liberdade religiosa, não respeita a soberania das nações, não respeita a prosperidade do outro. Então, meus irmãos, se o homem se afasta de Deus, diz Santo Tomás de Aquino, ele se aproxima do seu nada. E quando a humanidade, quando o indivíduo, o batizado, o fiel cristão, começa a se afastar de Deus, porque é uma sociedade que exige demais, porque a sociedade atual exige demais. Nós que temos já acima de 40 anos, se a gente tivesse 20 anos, a gente não conseguiria viver nessa sociedade. Eu tenho dó dos jovens, eu rezo por eles, porque os jovens de hoje, eles estão caindo em duas coisas: ou eles entram na pilha da correria da sociedade, e acabam passando por cima de tudo, inclusive dos mandamentos de Deus, ou então eles desanimam, os mais bonzinhos desanimam, falam: isso não é para mim não, e ele vai ficando como uma bola fora, como alguém que não consegue corresponder à correria dessa sociedade. Por isso que a família deve cuidar dos jovens, nós, igreja, devemos cuidar dos jovens, oferecer para eles o que é necessário para viver. E o Salmo 118 também, ele vai dizer assim: como um jovem manterá pura a sua vida, guardando os mandamentos do Senhor. Vamos pedir nessa novena de São José, ele que era um homem justo. Padre, o que significa ser homem justo? Significa guardar os mandamentos, significa guardar os mandamentos. Quem foi ver o filme de São José, o documentário de São José, viu quanto São José era zeloso nas pequenas coisas. Quem guarda a palavra de Deus,
diz São Bernardo: quem guarda os mandamentos de Deus, por eles serão guardados. Guardados na hora da provação, guardados na vida, guardados, protegidos dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Quem guarda os mandamentos de Deus, quem ama os mandamentos de Deus, quem medita os 10 mandamentos e procura vivê-lo com esmero, será protegido no tempo da dificuldade, da luta, da aflição. É como uma árvore frondosa, plantada à beira da torrente, sempre dá frutos, as suas folhas serão sempre verdejantes. Guardemos a palavra de Deus, meus irmãos, respeitemos os 10 mandamentos, amemos a Eucaristia, respeitemos cada vez mais o pai e a mãe, honremos aqueles que nos criou, que nos educou, sejamos submissos a Deus e sejamos submissos aos guias da nossa alma, os bons pastores, os sacerdotes, os padres que Deus nos deu para dar o alimento na hora certa, que é a palavra de Deus, a Santa Missa, os Santos Sacramentos. É por aí que nós vamos, é por aí que vai. Agora, como disse Deus Pai a Santa Catarina de Sena, e termino: ai daqueles que zombam da palavra de Deus, ai daqueles que zombam, que pisam no ministério sagrado, ai dos clérigos, ministros ordenados, prelados, que vão contra os 10 mandamentos, que não honram aquilo que um dia professaram. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, diz que padre que não é submisso ao Papa, que não é submisso à lei do Senhor, isso é Santa Catarina de Sena que diz, viu? Não é o padre Braulio, não. É uma doutora da igreja. Muito mais, não foi nem Santa Catarina de Sena que disse isso, foi Deus Pai que está nos céus. O padre que é desobediente à igreja, à ordem da igreja, à tradição, à Bíblia, se torna um demônio encarnado. Um demônio encarnado. E São João Bosco dizia: um padre nunca vai sozinho, nem para o céu e nem para o inferno. Se a desordem está dentro da casa de Deus, o que não será da sociedade? Ai daqueles que zombarem, que debocharem da fé católica. Ai daqueles que debocharem dos mandamentos, que quiserem substituir os mandamentos, quiserem adequar os mandamentos às baixezas e vilezas desta geração adúltera e corrompida. Ai daqueles. Israel, quando se afastou da lei, se afastou do amor de Deus, do decálogo, Israel caiu nas mãos dos seus inimigos. Nós cristãos, se não honrarmos a Deus, se não respeitarmos a Deus, se não adorarmos a Deus, cairemos também nas mãos dos nossos inimigos. E é o que Nossa Senhora não quer, é o que Nossa Senhora não quer. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ah, você não quer ser cristão? Você não quer ser católico? Pode ir embora, a porta da igreja está aberta. Agora entrar dentro da igreja e querer adaptar a lei do Senhor Santíssima às baixezas humanas? Misericórdia, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,